Salmo de número 147, assim diz a palavra de Deus. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças, entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens o céu, prepara a chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva, e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia as suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Senhor, nosso Deus, nós te damos graças, Senhor, porque diante da tua palavra nós somos chamados a adorar. E nós não somos chamados a adorar nada que tenha sido feito pelo homem, nada que tenha sido criado. Nós adoramos ao Deus Criador. Nós adoramos aquele que, a partir do poder da sua palavra, fez todas as coisas que existem, ó Pai. Nós te damos graças, Senhor, porque, como diz a tua palavra, o Senhor revelou isto a nós. O Senhor, na nossa pequenez, o Senhor, na nossa condição miserável, escolheu cada um de nós aqui, Senhor, e nos revelou isso. E nós te respondemos, ó Pai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que nesse momento, ó Pai, a partir do teu Espírito Santo, o Senhor nos ilumine, e que as verdades tão preciosas dessa palavra façam morada no nosso coração. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Num domingo de manhã, no mês de fevereiro desse ano, agora de 2020, um jovem chamado Juninho foi até a sua porta e percebeu que ali, colocado por baixo, havia um convite simples. Ele abriu aquele convite e lá estava escrito os primeiros versos do Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele não fez muito caso, ficou até feliz, disse um amém, mas ali ele guardou aquele convite e continuou fazendo aquilo que ele tinha que fazer. Na semana seguinte, no domingo de manhã também, ele achou um convite embaixo da sua porta e ali estava escrito o verso 5 do Salmo 50, que nós lemos hoje, que diz, congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Ele olhou aquilo ali, mas ele continuou a sua rotina. Ele se lembra, então, que tinha uma certa coisa para fazer antes do culto, que talvez chegasse tarde, mas mesmo assim ele foi fazer aquilo que ele tinha que fazer. Então, naquele domingo, ele chegou cansado e ele decidiu que ele não iria para a igreja. Afinal de contas, sempre há outro domingo, sempre há outro culto para ir. E semana após semana acontece a mesma coisa. Às vezes ele nem abria mais o envelope, até que no meio do mês de março de 2020, por conta da pandemia de coronavírus, Juninho foi impedido de ir para a igreja, porque os cultos estavam então suspensos. Os envelopes não chegavam mais na casa de Juninho, e ele pensava, o que será que aconteceu?
Nós não vamos mais voltar a cultuar a Deus. Passou março, passou abril, passou maio, e Juninho sentia falta do culto. Ele reconheceu aquela frase bem famosa: nós só damos valor a uma coisa quando nós perdemos. Mas a tristeza que Juninho sentiu ali, na verdade, era um bom sinal. Era um sinal de que lhe fazia falta cultuar a Deus. Uma falta que nem ele mesmo sabia que tinha. Então, em agosto, chegou um envelope com o primeiro verso do Salmo 147, que diz: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O coração dele sentiu uma alegria profunda. As palavras daquele convite, apesar de simples, pareciam ter sido escritas com ouro. O seu espírito estava desejoso, pois aquele convite era o mais precioso que ele recebeu. Era o chamado à adoração. Podemos não atentar, meus irmãos, e até achar uma história boba, essa do nosso amigo Juninho, mas muitos de nós podemos ter passado por essa mesma situação. Todos os domingos nós iniciamos o culto ao nosso Deus, abrindo as Escrituras e lendo um chamado à adoração, uma santa convocação. Este é o nosso envelope, este é o nosso convite a adorar a Deus. O Senhor nos ensinou nesses dias de pandemia o quanto o culto é precioso, o quanto a sua santa convocação deve ser atendida, pois em nosso coração ansiamos adorar ao Deus verdadeiro, em nosso coração ansiamos cultuar a Deus. Assim também o salmista, quando escreveu esse salmo aqui, o Salmo 147, provavelmente ele o fez na dedicação da construção da nova cidade de Jerusalém. Como os irmãos sabem, o povo ficou em cativeiro por 70 anos, e durante esse cativeiro, o templo foi destruído, os muros da cidade foram derrubados, e quando o povo voltou, tudo isso foi então reedificado. Enquanto então as estruturas estavam em pé, eles fizeram uma dedicação disso a Deus. Justamente porque depois de 70 anos, aquele povo que cantava salmos distante da sua terra, aquele povo que ouvia a palavra do Senhor longe da sua terra, havia finalmente voltado para o seu lugar de adoração. O salmista então nos mostra como a santa convocação do Senhor é o mais sublime e maravilhoso chamado que podemos responder. E isso é realçado pelas dificuldades que nós passamos quando somos privados de responder a essa convocação. Por isso hoje, meus irmãos, vamos meditar sobre o tema respondendo à santa convocação. Por que devemos responder a esta santa convocação? Em primeiro lugar, o salmista nos mostra porque é bom louvar a Deus. Poderíamos listar diversos motivos pelos quais nós louvamos a Deus. Afinal de contas, Ele é, como vimos na outra semana, no Salmo 146, o único que é digno de louvor e de adoração. Todos os motivos para nós louvarmos ao Senhor são inerentes, são referentes, são por causa dEle. Louvamos a Deus por quem Ele é, acima de tudo. Mas, meu irmão, pare por um momento para pensar. Se essa atividade de louvor a Deus fosse penosa, se tivéssemos que fazer isso com o nosso coração pesado, o Senhor, por sua autoridade, poderia exigir isso de nós, mesmo que isso não fosse bom. Mas já pensou se tivéssemos que fazer isso de forma mecânica, de forma automática, ou simplesmente porque temos que fazer, como aconteceu com os imperadores romanos que obrigavam as pessoas a adorá-los dentro das suas casas? Ou como Nabucodonosor, lá em Daniel, que fez aquela estátua e obrigou todas as pessoas do seu império a se ajoelharem diante dele. Qualquer coisa que nós fazemos em nossa vida com prazer, com alegria, por mais trabalhosa que seja, nós fazemos com satisfação e nós fazemos com contentamento. Uma mãe que cria os seus filhos com toda a dificuldade do mundo e vê o seu crescimento,
fica satisfeita por ver o seu filho se desenvolvendo, por ver o seu filho aprendendo, por mais trabalhoso que isso seja. Uma pessoa que cuida de alguém acamado fica feliz em ver a recuperação daquela pessoa, não importa quanto trabalho dê, quanto sacrifício seja preciso. É por isso, meus irmãos, que pessoas arriscam as suas vidas ainda hoje e se reúnem para louvar a Deus em países onde há perseguição. Em um congresso de plantação de igreja, nós fomos informados que existe uma igreja no Oriente Médio que se reúne, sabe aonde? Em um ônibus. Porque é proibido ter lugares, edificações, como nós temos aqui, graças a Deus, com as portas abertas. Então, eles têm um ônibus de turismo, no qual as pessoas, os membros da igreja vão subindo, e ali é feito o culto. Uma igreja disfarçada. Outras pessoas que têm que fazer em subterrâneos, porque não podem ser descobertas em países como Coreia do Norte e na China. É por isso que em determinados lugares do nosso país, pessoas atravessam rios, pegam conduções desconfortáveis ou andam quilômetros para chegar até uma igreja. Aqui na nossa igreja mesmo temos uma irmã que vem de bastante longe, meus irmãos, de ônibus, e ela está aqui quase todos os domingos. Porque louvar a nosso Deus não é algo que os cristãos fazem simplesmente porque tem que fazer, por acomodação ou por conveniência. Nós louvamos a Deus porque Ele é digno de louvor, mas também porque é bom louvar ao nosso Deus. Não é um fardo, não é um peso, é um prazer, uma alegria. O nosso coração arde quando nós louvamos a Deus. Durante esses dias fomos impedidos de cultuar pelas circunstâncias da pandemia, e de vez em quando algum dos irmãos dizia: Tiago, mas que coisa ruim não estar na igreja. Os irmãos até às vezes colocavam isso no grupo de maneira pública. As pessoas se perguntavam: é estranho sentir falta do culto? E quando a pessoa me perguntava isso, eu dizia: estranho seria se você não sentisse falta nenhuma. Isso seria estranho, isso seria preocupante, isso seria ruim. Como eu me alegrava quando as pessoas diziam que sentiam falta do culto. Como eu me alegro de ver as listas de presença sempre cheias, sempre preenchidas. Como eu me alegro pelo fato de que os irmãos estão vindo cultuar a Deus. O Deus a quem nós adoramos, Ele é sábio, é onipotente, como diz o verso 5. E quando nós contemplamos os atributos de Deus, nós vemos quem Deus é. O louvor, então, ele sai de maneira ainda mais fervorosa, de maneira ainda mais natural. O Senhor nos chama para adorá-lo, para conhecê-lo, e nós, na medida em que nos aprofundamos nele, nós, na medida em que aprofundamos o nosso conhecimento dele, nós o louvamos com mais amor, porque nós nos relacionamos mais com ele. Vemos isso, por exemplo, em Romanos, onde Paulo fala, nos capítulos 9 a 11, sobre a obra da salvação de Deus, como Deus articula isso de maneira maravilhosa. E Paulo, quando termina esses 3 capítulos, 9, 10 e 11, ele termina então com a expressão de louvor a Deus. É aquele famoso texto que diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Expressão de louvor a Deus. Veja que maravilha, meu irmão. Paulo aqui, ele não tinha recebido uma determinada bênção de Deus. Paulo aqui não tinha visto o seu extrato bancário. Paulo aqui não tinha sido aprovado no concurso. Paulo aqui não tinha recebido a casa própria. Paulo olha a obra da salvação. Paulo olha para a grandeza do Senhor e diz essas palavras: a obra da salvação do Senhor é mais do que o suficiente para nós louvarmos a Deus com todo o nosso coração. Eu não estou dizendo que se você passar num concurso, se você receber a sua casa própria, se você quitar o seu carro, você não pode louvar a Deus. Não é isso que eu estou dizendo.
Você deve louvar a Deus por conta dessas coisas também, mas que isso não seja os seus principais motivos de louvor a Deus, mas que isso não seja os seus principais motivos de adoração a Deus. Mas o fato dele ter te salvado, o fato dele ter te tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, que isso seja o suficiente, que você olhe para a cruz de Cristo, veja ele crucificado por sua causa e que isso seja o suficiente. Então, meus irmãos, o Senhor ele nos abençoa duplamente, como mostra o salmista. Ele é bom porque nos chama para louvá-lo. E também, meus irmãos, louvar a Ele é bom. Por isso, quando vierem os dias maus, e sabemos que esses dias maus virão, quando você se sentir desmotivado para vir à casa do Senhor, quando seu coração estiver endurecido pelo pecado, quando talvez você sentir que não faça falta estar na casa do Senhor, quando a angústia, as aflições, os problemas, a depressão, quando essas coisas atingirem a sua alma e o seu coração, quando o seu coração e você mesmo se questionar, por que eu devo louvar a Deus? Lembra das palavras do salmista no verso 1: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Aqui está o motivo da nossa existência como indivíduos e como igreja do Senhor. Mas o salmista ainda apresenta um segundo motivo para atendermos a essa santa convocação, e é porque o Senhor Deus, Ele é bom com a sua criação. Existe, meus irmãos, uma separação entre Criador e criatura, que nunca deixará de existir, nem mesmo na glória, quando todas as coisas forem renovadas. Nós não seremos iguais a Deus. Algumas pessoas veem isso como uma coisa ruim e acabam com essa distinção entre criatura e criação. Na verdade, elas entendem que tudo na criação acaba sendo Deus. Então, nós somos deuses, aquela pedra é Deus, a árvore é Deus, todas as coisas são Deus e Deus é tudo. Outros, para manter essa separação, dizem como se Deus não se comunicasse com a criação por conta dessa distância. O que a Bíblia nos mostra, meus irmãos, de maneira muito clara, é que existe sim essa distinção, que essa distinção nunca será apagada, mas que o nosso Deus é um Deus que se comunica conosco, é um Deus que intervém na criação, é um Deus que fala conosco. Quando nós expomos Gênesis, nós vimos que Deus criou todas as coisas a partir do poder da sua palavra. Mas o seu relacionamento com a criação não termina ali. Ele conhece a sua criação, como diz o verso 4 do Salmo 147. Ele conhece as estrelas pelo seu nome. Tão grande e tão vasto é o universo, meus irmãos, que nós não conseguimos ter dimensão. Só a nossa galáxia, que é a Via Láctea, tem cerca de 250 bilhões de estrelas. É isso que os astrofísicos dizem com estimativa. Imagine quantas e quantas galáxias existem e quantas estrelas existem. Se quando olhamos para o céu de noite, talvez não aqui na cidade, que as luzes ofuscam, mas quando as luzes estão apagadas, nós olhamos então para o céu e vemos uma imensidão de estrelas e nós não podemos contá-la. Imagine e pense, meu irmão, como é grandioso o Deus que está no nosso meio. E pense não apenas nesse aspecto da grandiosidade das estrelas. O salmista ele faz isso, ele nos chama a olhar para as estrelas e depois ele nos chama a olhar para aquilo que está no chão, para aquilo que está à nossa vista. Ele olha para os pequenos animais, ele olha para os corvos, ele olha para a chuva que cai na terra, como dizem os versos 8 e 9. E poderíamos dizer, pense naquelas pequenas minhocas que estão embaixo da terra, revolvendo aquilo ali para que a terra seja fértil. Nas pequenas sementes que caem numa floresta de uma árvore para outra e faz com que as árvores se reproduzam. Seja nos ventos fortes de uma geada, no gelo que se forma nos altos das montanhas que abastecem rios.
Não sei quantos dos irmãos aqui já viram reportagens ou documentários em lugares como Antártida, Polo Norte, ou então na Sibéria. É impressionante, meus irmãos, quando nós vemos aqueles desertos brancos, paredes de gelo com pedras, e ninguém vê nada verde ali, e você pensa, tem milhares e milhares de animais, pinguins, focas, leões marinhos, até bichos grandes como o urso polar, o tigre siberiano, e você pensa, como Deus ele é poderoso, como Deus faz com que, mesmo nessa situação, haja uma imensidão de animais ali. Não podemos, meus irmãos, em nenhum momento, que o nosso Deus ele é o Criador e o provedor da existência. O salmista está mostrando com esse cuidado que se estende a todas as suas criaturas. O Senhor também demonstra a sua bondade. Sabemos muito bem que o Senhor ele é um Deus de aliança. Sabemos que o Senhor faz uma aliança com o seu povo, com a sua igreja. Ele faz com Abraão, ele faz com Moisés, ele faz com Davi. Mas devemos nos lembrar que o Senhor também fez uma aliança de preservação com toda a criação. É isso que nós vemos em Gênesis 9, com a aliança que ele faz com Noé. Então abra comigo nesse texto, Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso de número 8. Isso aqui é logo depois do dilúvio. Ele diz assim: disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir toda a carne. O Senhor é um Deus de aliança. Ele fez a aliança com a sua igreja, mas Ele também fez a aliança com tudo aquilo que existe, para a honra e glória do seu nome. O Senhor é quem sustenta toda a criação, não só a igreja. Tudo que existe e que permanece existindo faz isso por conta da palavra de Deus. Que o nosso louvor se estenda a Ele por isso também. Então, quando nós, seres humanos, que somos criaturas racionais e os únicos feitos à imagem de Deus, quando nós deixamos a glória de Deus, quando nós deixamos o louvor a Deus para louvar coisas criadas, que grande pecado nós cometemos, meus irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo culpa todas as pessoas que não creem em Deus. Como diz Romanos capítulo 1, ele diz: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. São indesculpáveis porque atribuem a chuva que cai no sertão a São Pedro, porque atribuem o seu sucesso no trabalho, ou o seu sucesso no relacionamento, ao candomblé, ao Xangô, ao que quer que seja. São indesculpáveis porque atribuem a sua saúde a uma proteção ao mal olhado. São indesculpáveis porque são supersticiosos e inventam amuletos para afirmar a sua fé. Tem uma história de um missionário que já estava há algum tempo trabalhando numa comunidade do interior, e ali ele estava visitando as famílias, e quando foi visitar uma família de irmãos da igreja, ele viu que a criança ela estava com uma fitinha no seu braço. E ali o missionário perguntou: mas o que é isso, minha irmã? O que isso significa o quê? Ele disse: não, pastor, isso aqui é para proteger do mal olhado.
Ela diz: minha irmã, mas você sabe que Deus, Ele nos protege disso, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, você não precisa disso. E aí ela diz: não, eu acredito, eu tenho fé em Deus, mas a fitinha, ela é garantida. Então, meus irmãos, veja como o nosso coração se apega às coisas mais ridículas, como uma fita que você compra na casa do Zica, e aquilo ali vai fazer a diferença espiritual na sua vida. São indesculpáveis porque creem mais nas suas forças, na sua astúcia, do que em Deus. Confiam nas obras de suas mãos como se fossem deuses, porque não entendem que toda a criação e toda a provisão vem de Deus. Enquanto o salmista apresenta a Deus como aquele que cuida de todos os detalhes com bondade para a sua glória e para o bem do homem, o pecador inverte isso, inverte essa criação, tornando-o a Deus. E se tem uma coisa que nós devemos aprender aqui, meus irmãos, é que nós louvamos aquilo que nós cremos, nós louvamos aquilo que nós acreditamos. Por mais que as palavras da nossa boca sejam direcionadas a Deus, mas para aquilo que nós confiamos é que vai o nosso verdadeiro louvor. Veja então o que o profeta Isaías fala sobre desculpe aqui o peso da palavra, mas sobre a estupidez da idolatria. Abra comigo em Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, a partir do verso de número 12. Diz assim a palavra de Deus: o ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com lápis esboça uma imagem, alisa a com planha, marca com compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva faz crescer. E aí veja o que Isaías diz: tais árvores servem ao homem para queimar, com parte da sua madeira se aquente e coze pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se. Também se aquente e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então, do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirigem a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Um pastor conta uma história que no fundo da casa da sua mãe tinha um coxo de colocar comida para o animal, feito de um pedaço de madeira muito grande e muito resistente. E ali tinha um rapaz que trabalhava com imagens, e ele dizia: rapaz, já que você não tem mais criação de animais aí na sua casa, deixa eu levar esse pedaço de madeira para eu trabalhar nele. E a mãe, como era evangélica, negava aquilo ali, até que um dia o homem insistiu tanto, e ela já com a paciência cheia de ter aquele pedaço de madeira no quintal dela, deixou que ele levasse. Então, naquele lugar em que se botava comida para os animais, aquele homem ali faz uma bela imagem de uma santa e diz: veja só que bela imagem, vou levar agora para a igreja. É isso que Isaías está mostrando aqui, meus irmãos. O homem pega um pedaço de madeira na floresta, bota metade para assar o seu pão, e a outra metade faz um ídolo e se ajoelha diante dele. O homem pega as coisas da criação e, ao invés de louvar ao Deus que é bom, adora as coisas criadas. O Senhor é o nosso Salvador, e Ele é Senhor sobre a nossa vida espiritual e também sobre a nossa vida física e material. Por isso, ao olharmos a chuva, vemos a bondade de Deus. Ao olharmos as árvores bonitas e grandiosas, nós vemos a bondade de Deus.
Ao sermos poupados das enfermidades, vemos a bondade de Deus, e em todas as coisas devemos atender ao chamado do salmista, não para adorar as coisas da criação, mas para adorar ao Senhor, porque a palavra de Deus fala em relação às nossas necessidades. O Senhor é o meu pastor e de nada me faltará. E saiba, meus irmãos, mesmo no pouco, o Senhor nos sustenta, como foi no deserto, como foi com a viúva de Sarepta, como foi com Davi quando estava sendo perseguido. E o seu sustento vai além disso, porque ele não é simplesmente material, porque vai além da barganha, porque o nosso Deus, ele não aceita coisas que nós damos para que então ele nos abençoe em troca. Não, a palavra de Deus nos diz: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. A bondade do Senhor com a sua criação, portanto, nos leva a adorá-lo. Mas além desse relacionamento conosco como criaturas, o Senhor nos leva a louvá-lo pelo seu relacionamento conosco como igreja, o seu povo. Por isso, em terceiro lugar, meus irmãos, nós respondemos à santa convocação do Senhor, porque Deus é bom para com a sua igreja. Como já dissemos, esse salmo foi escrito provavelmente quando o povo voltou do cativeiro. O povo pecou profundamente e por isso foi expulso da terra. Mas lá no exílio o Senhor os preservou. Lá no exílio o Senhor enviou profetas. A cidade havia sido destruída, mas Deus edifica e junta o seu povo que estava disperso. O verso 13 mostra como ele não só reconstruiu, mas ele reforçou aquilo que estava destruído. Ele abençoou a descendência do seu povo. Pois, meus irmãos, o relacionamento que o Senhor tem para com o seu povo tem fundamento na bondade do próprio Deus, não é na força do povo, não é na beleza do povo, como diz Deuteronômio capítulo 7. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. E aí ele diz no verso 7: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Então ele diz o motivo: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou da terra do Egito. Não é porque nós fôssemos os mais numerosos, não é porque nós fôssemos os mais fortes ou os mais justos dentre todos os povos, mas é porque o Senhor nos amou. Sabemos que Deus estabeleceu primeiro uma aliança com Adão. Depois do pecado, ele estabeleceu a sua aliança com Noé, como nós vimos. Mas a partir da aliança que ele estabeleceu com Abraão, nós vemos de maneira mais clara que Deus estabeleceu um povo para si. Por isso ele diz nos versos 19 e 20 que somente o povo de Israel recebeu a sua lei, somente o povo de Israel recebeu os seus preceitos. E vejam que isso tem um significado muito importante para nós aqui hoje. Sabemos que hoje qualquer um pode ter uma Bíblia. Sabemos que hoje a palavra de Deus é acessível até com traduções mais simples e menos complicadas. Mas, meus irmãos, por mais que o homem ímpio leia a Escritura, por mais que ele ache até bonito, por mais que ele ache até sábias as palavras da Escritura, por mais que ele ache interessante e talvez possa até seguir um conselho ou outro, se ele não compreender a verdade de Deus, que transforma o coração, se o Espírito Santo não mover o seu coração, aquilo ali não servirá para a sua salvação. É por isso que Deus chama a atenção de Israel constantemente dizendo: vocês são privilegiados, vocês são diferentes de todos os povos, porque eu vos amei e lhes dei a minha palavra. O Senhor, meus irmãos, então nos chama a louvá-lo, porque em suas alianças Ele revela mais e mais da sua glória. Na aliança que Ele faz com Moisés, Ele comunica a revelação, e ali nós temos os 5 primeiros livros da Bíblia. Com Davi, isso se torna ainda mais glorioso, porque Deus escolhe para si a linhagem do Rei Jesus. E com Jesus Cristo nós temos a perfeição, porque Ele é o Filho de Deus que nos permite entrar no meio do seu povo.
Ele é a revelação perfeita de Deus, Ele é a própria palavra encarnada, Ele é a mensagem sendo corretamente interpretada e corretamente praticada. Ele é o próprio Rei que está sentado no trono. E é por causa dessa glória tão majestosa nós conseguimos enxergar a bondade do Senhor, porque Ele não é como os homens que muitas vezes se tornam arrogantes quando tem poder, quando tem fama e quando tem riqueza, se sentindo superiores, mas Jesus é aquele que, sendo superior, não fez caso de andar como um de nós. E não só isso, mas como diz o verso 3, olha aí na sua Bíblia, como diz o verso 3, Ele não fez caso de curar os nossos corações quebrados, de pensar as nossas feridas. E aqui eu quero recordar aos irmãos, nos evangelhos, quando Cristo tinha contato com leprosos, Ele estava mostrando ali não somente aqueles homens, mas a todos nós pecadores miseráveis, que Ele é um Deus que cura as nossas feridas. Porque se o pecado fosse como a lepra, meus irmãos, nossa pele já estaria corroída, nossos ossos já estariam à mostra. Mas assim como na época dos leprosos, Ele mostra que só Ele tem a cura para o nosso pecado. Ele que se fez moído, ferido, doente no nosso lugar. Isaías diz que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Cristo nos curou através das suas pisaduras, através dos seus ferimentos. Os ferimentos que eram nossos foram colocados na carne, no Espírito de Cristo, ao ser pregado, ao ser esmagado na cruz do Calvário. Por isso, nosso louvor a Deus é motivado com um coração cheio de gratidão, um coração humilhado diante de tamanha bondade combinada com tamanho poder. E o que o salmista nos mostra, meus queridos, é que o Senhor se agrada disso, se agrada daqueles que o temem e dos que esperam nele. Enquanto, meus irmãos, são admirados em nossos dias celebridades que não têm absolutamente nada a dizer, atletas e políticos que são reconhecidos como poderosos, o Senhor não olha para a aparente força desses homens, como diz aqui. Ele não faz caso da força do cavalo. O Senhor se agrada do temor. O Senhor se agrada da paciência. Se nós que somos falhos pedimos para que as pessoas confiem em nós e nos chateamos quando alguém desconfia de nós, imagine Deus que é perfeito em todas as coisas. Nesses últimos meses de seminário, meus irmãos, tenho vivido uma mistura de sensações. Nós ficamos felizes por estarmos terminando mais um ciclo e sabemos que Deus nos abençoou e nos sustentou até aqui, mas por outro lado nós ficamos perguntando o que vai acontecer a partir de dezembro. Será que nós vamos ficar aqui? Será que nós vamos morar em outro lugar? O que será que vai acontecer? O que a palavra de Deus mostra a mim, meus irmãos, e a qualquer um de nós que esteja com questionamentos, que esteja se perguntando, que esteja ansioso, louva ao Senhor. Ele se agrada de quem espera nele. E que forma maravilhosa de expressar essa gratidão, de nos humilharmos perante o Senhor, do que cantarmos a Ele com toda a força dos nossos pulmões. Por isso, se você não louva a Deus ainda, se Ele não é o motivo da sua alegria, se você ainda não vê motivos para responder à santa convocação do Senhor, arrependa-se do seu pecado, porque Ele é rico em perdoar. E Ele disse: buscai enquanto pode achar, invocai-me enquanto está perto. Ele chama ao arrependimento. Quanto àqueles que respondem à santa convocação do Senhor, me permita ainda apontar alguns usos preciosos desse texto para as nossas vidas. Em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos saber que nós devemos responder à santa convocação do Senhor com cânticos, e esses cânticos têm que ser fiéis à palavra do Senhor. Um cuidado real que nós devemos ter, meus irmãos, é com o tipo de cântico que nós cantamos. Um louvor verdadeiro não é aquele que simplesmente usa o nome de Deus ou que usa palavras bíblicas. Um louvor verdadeiro é aquele no qual o nome do Senhor é exaltado.
Temos vivido uma época em que muitos louvores ou que muitos cânticos falam muito mais do homem do que de Deus, e que os louvores falam muito de vitória, falam até mesmo de revanche e de vingança das pessoas, e Deus é apenas um personagem secundário naquela música. Ou quando não isso, as letras são apenas repetições vazias que ficam sendo colocadas ali durante 10 minutos e não faz diferença ter ouvido aquilo ali. Devemos tomar cuidado para não aceitar qualquer cântico só porque um artista diz que é gospel. O meio gospel, inclusive, tem sido um dos mais questionáveis em nossos dias. São artistas que muitas vezes vivem como verdadeiras celebridades, que são seguidos e imitados por muitos jovens, e que as pessoas dão mais ouvidos do que ao seu pastor. Uma dessas artistas bem famosas disse certa vez que nós não somos mais pecadores porque já somos salvos. Um outro artista, numa música, falou que a porta dói na face de Deus quando nós negamos o Evangelho, porque nós batemos a porta na face de Deus. Sem falar nas inúmeras inconsistências e erros teológicos que têm sido espalhados através de louvores de forma descuidada. O que nós ouvimos através da música entra nos nossos corações, meus irmãos. Por vezes nós não lembramos boa parte do sermão, mas nós lembramos as músicas que foram cantadas no culto, lembramos das letras de diversas canções. É por isso que o conselho da igreja, em especial o pastor, que é aquele que faz a liturgia, deve sim se preocupar com aquilo que se canta na igreja. Os irmãos também ficam com seus corações cheios daquilo que é cantado. As canções fazem parte do ensino, meus irmãos. Existem canções que são emocionantes, que arrepiam os cabelos, que são bem cantadas e que são bem tocadas, mas que trazem um conteúdo ruim. E existem canções, meus irmãos, que são simples, que são singelas, mas que são cheias do Evangelho e da verdade do Senhor. Pois quando louvamos a Deus, o conteúdo importa mais do que a forma. Não significa, meus irmãos, que nós vamos entrar aqui com um pandeiro e com uma cuíca, e desde que se esteja cantando a verdade do Senhor, nós não vamos fazer caso de como se está fazendo. Mas isso significa, meus irmãos, que vale mais para o Senhor cantarmos as canções de modo simples, até sem instrumentos, como nós estamos fazendo hoje por uma necessidade, do que ter um grupo de louvor completo e muito bem ensaiado, mas que cantam músicas que não glorificam a Deus. Se nós podemos ter as duas coisas, isso é bênção. Se nós podemos ter um grupo de louvor completo e bem ensaiado, e músicas que glorificam a Deus, isso é uma grande bênção do Senhor. E se Deus permitir, teremos isso novamente. O meu desejo é que possamos ter um violão, um teclado, pessoas para conduzir o louvor, mas enquanto isso não é possível, não deixemos de louvar ao Senhor com toda a força do nosso ser, porque Deus se agrada do louvor fiel, por mais simples que seja. E falando novamente, o pastor cuida dessa parte na igreja, mas eu quero que os irmãos lembrem disso principalmente. O pastor não está na sua casa controlando o que você ouve no YouTube, no Spotify, no Deezer. O pastor não controla o seu DVD, nem o seu CD. O pastor não controla as músicas que você tem no pendrive da sua casa. Mas Deus sabe tudo aquilo que você está escutando. Deus sabe tudo aquilo que você coloca dentro do seu coração, através dos seus ouvidos. Então, atentem e filtrem com todo cuidado os cânticos que vocês ouvem. Não escutem determinado cantor que fala com Deus, que fala de Deus só com a intenção de apontar triunfalismo, prosperidade. Escutem músicas saudáveis. No nosso contexto, meus irmãos, nós sabemos que os cantores pentecostais, eles são mais conhecidos, e muitas vezes as pessoas ficam confusas porque escutam a pregação, mas enchem a sua cabeça com doutrinas de outras igrejas, com doutrinas pentecostais, e ali ficam completamente sem saber no que acreditar. Mas graças a Deus, meus irmãos, temos canções que são muito boas de grupos que são bíblicos. Posso falar alguns grupos para os irmãos: Vencedores por Cristo, Grupo Logos, Projeto Sola, Estênio Márcios, João Alexandre, Ademar de Campos. Isso só para falar aqueles que são mais conhecidos.
Temos salmos sendo metrificados hoje em dia. E esse resgate do Cântico dos Salmos é tão glorioso, meus irmãos, porque ao cantar os salmos, nós estamos cantando a própria palavra de Deus. Nossa intenção é também ensinar os irmãos, em breve, a cantar mais e mais salmos, junto com as outras canções. A nossa canção ao Senhor é boa quando ela é saudável e quando ela é bíblica, quando nós louvamos verdadeiramente a Deus. Por isso devemos sempre nos preparar e nos esmerar para, como igreja, louvar o Senhor com fidelidade. O segundo uso, meus irmãos, é que nós devemos responder à santa convocação como um povo que é chamado. Não existe na vida da igreja nada mais precioso do que o culto, nem a escola dominical, nem a reunião de oração, nem o estudo doutrinário, nem mesmo a festa celebrando o aniversário da igreja. Nada se compara ao culto ao Senhor. Aprendemos desde o início desse ano que no culto o louvor é congregacional. Deus chamou indivíduos, mas indivíduos para formar um povo que adora junto. Vemos aqui nesse salmo que o Senhor chama o seu povo para adoração. Não tenhamos a ideia extremamente errada que só louva ao Senhor aquele que está aqui na frente, como algumas igrejas que fazem inúmeros conjuntos e grupos de louvor para que todos possam participar, entre aspas. No momento em que você passa por aquela porta e se senta aqui, você está participando do culto a Deus. O entendimento errado de que a música no culto é como uma apresentação, gera vários problemas, as pessoas brigam, as pessoas se desentendem, as pessoas se magoam por conta disso. Os irmãos mais antigos aqui conhecem muito bem, eu estou em grupos de louvor e coisas do tipo, desde os meus 14 anos de idade, e testemunhei muitas coisas por conta desses sentimentos. Quem louva ao Senhor é a igreja, de maneira congregacional. Quando perguntarem a você se na presbiteriana não se dá oportunidade para cantar, você diz sim, em todos os cultos. Em todos os cultos eu louvo ao Senhor. Eu não fico calado só porque não sou eu que estou ali na frente. Eu não fico pensando que poderia ser eu, que poderia ser fulano, que poderia ser cicrano. Eu não fico pensando na performance da pessoa que está ali na frente. Em todos os cultos eu tenho a oportunidade de louvar ao Senhor. Toda vez que a igreja abre a boca para cantar ao Senhor, que essa seja a nossa resposta e que esse seja o nosso pensamento, e que se você tem um pensamento diferente, que esse seja o seu pensamento a partir de agora. Não caiamos na cultura do espetáculo, meus irmãos, de pessoas que estão a todo momento querendo e pensando em aparecer, mas valorizemos a simplicidade do culto a Deus. Eu dou graças a Deus de nesse retorno os irmãos terem vindo. Deus enche o nosso coração de alegria quando ouvimos a igreja cantando a plenos pulmões. Nós fazemos parte, meus irmãos, do maior coral que existe na face da terra. São 25 aqui, mais 30 na Manancial, mais outros na Memorial, mais outros no Alecrim, e outros na Batista, e outros na Congregacional, e outros na Assembleia de Deus, e nós fazemos parte desse grande coral celestial. Uns mais afinados, outros menos afinados, é verdade, mas o Senhor ouve o nosso louvor, o Senhor ouve a nossa adoração. Nós somos chamados a fazer parte desse coral todos os domingos. O Senhor nos chama. Vamos ler novamente então o último verso desse salmo para finalizar. Vamos ler todos juntos a uma só voz. Louvai, vamos irmãos, o primeiro verso do Salmo 147. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Amém. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos. Vamos